Você sabe qual é a essência dos 10 mandamentos? Você entende o que Jesus realmente quis dizer quando ele os resumiu em apenas dois? O versículo que eu li logo no início, que Jesus vem falando sobre o mandamento, aí ele vem falando também. E o segundo, são os dois que são importantes. O primeiro é amar Deus sobre todas as coisas. Aí, tô amando ele em primeiro lugar, tô colocando ele de fato em primeiro lugar, aí depois vem o outro. Amar o meu próximo como a mim mesmo. Quem ama o próximo como a si mesmo não deseja para ele o mal, mas não é só não desejar o mal. Porque isso até é fácil para quem já tem o coração bom. O coração bom, gente, no sentido de que entendeu que é amado por Deus, porque eu sei que na Bíblia fala que o coração do homem é enganoso, mas ele é enganoso quando a gente está andando por nossa própria direção. Quando a gente entrega esse coração enganoso nas mãos de Jesus, que morreu por nós e com seu sangue lavou todos os nossos pecados, esse nosso coração, ele passa a ser limpo, ele passa a ser bom, sabe? E aí é fácil você não desejar o mal para ninguém. Mas não é só isso também. É você, quando vê o outro em necessidade, essa necessidade te incomodar, seja ela qual for. Às vezes a necessidade é só de atenção, às vezes é de uma ajuda, sabe? Às vezes é de um abraço, às vezes é de algo de fato que vai precisar de um esforço físico seu. Amar o próximo é isso. Não é só falar, eu não desejo mal para ninguém. Aí eu tô aqui vivendo minha vida e não tô nem olhando para quem tá do lado, se tá precisando, se não tá, se tá morrendo, se não tá. Isso também não é amar da forma correta. Não é amar da forma correta. É você também ser intencional. É você. Por isso que Jesus falou assim, ó, a verdadeira religião é cuidar dos órfãos, das viúvas. Por que ele cita só órfãos e viúvas? Porque era a realidade da época das pessoas menos favorecidas, das pessoas marginalizadas, às vezes, né, que uma pessoa, uma mulher que ficava viúva, e se ela não tinha filhos, né, para cuidar dela, ela ficava desamparada, né? A realidade de hoje é outra. Mas hoje nós temos vários vulneráveis, e são desses vulneráveis que Jesus está falando. A verdadeira religião é cuidar das pessoas, é você ser de fato o socorro, né? Ser instrumento de Deus na vida dessas pessoas. E quando a gente olha, mandamento. O que significa mandamento? É uma ordem. Mandamento não é um conselho. Conselho é assim, ó, você escuta e você faz se você quiser. Se você achar que aquilo de fato tem alguma importância para você, fez algum sentido para você. Isso é conselho. Mandamento é ordem. Se você, de fato, a Magda fala assim, ó, ou você é do time do bem e tá do lado de Deus, ou você não é. Ou você é do time do mal. Não tem como ficar em cima do muro. E se você escolheu estar no time do bem, você precisa cumprir com aquilo que a palavra de Deus fala. E um mandamento é uma ordem. Então, é uma ordem direta de Deus. Quem escreveu os 10 mandamentos, quem, né, passou ali os 10 mandamentos para Moisés, foi Deus. Então, é uma ordem direta de Deus para nós. E aí, a gente tem o livre-arbítrio, né? De escolher. Ah, eu quero, eu não quero. O livre-arbítrio, ele só serve para a gente escolher de que lado a gente está. Porque uma vez que você está do lado do time do bem, do lado de Deus, que você reconhece e aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, aí você tem que obedecer. Obedecer. Não vai ter assim, ah, isso aqui eu quero, isso aqui não quero. Não. A palavra de Deus, ela é perfeita. Tudo que está ali é para o nosso bem. Até uma ordem, que são os mandamentos, não é para nos subjugar, pelo contrário, é para nos proteger. Porque quando a gente consegue obedecer, a gente está sendo protegido de várias coisas que a gente faria na desobediência. E na desobediência a gente já está do lado do time do mal. Não tem como ficar no meio do muro para Deus. Quando a gente está no meio do muro, a gente está pertencendo a um outro time. E aí a gente está se enganando. Então,
Quando lá em João 3,16, é o versículo, né, muito conhecido, que eu acho que todo mundo aqui já ouviu muitas vezes, que fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Gente, Deus ele pegou o melhor dele para dar por cada um de nós. Quando ele exige que a gente o ame acima de todas as coisas, ele só está te pedindo para ser recíproco com ele. Porque ele pegou o melhor dele e nos entregou. Ele nos entregou o melhor. Então ele só está cobrando que a gente o ame com a mesma intensidade. Tudo bem, Pai. O Senhor pegou o seu melhor e deu por mim. Eu também vou pegar o meu melhor e dar por ti. Eu vou separar o melhor momento do meu dia, onde nesse momento eu vou me dedicar em estar na tua presença te buscando, com toda a intensidade, com todo o meu coração. Eu vou ser recíproca, eu vou te amar, com toda a minha força, com todo o meu entendimento, com toda a minha alma, com todo o meu ser. É isso que ele está pedindo, que a gente o ame de volta, que foi até tema aí de alguns vídeos para trás. Amar a Deus de volta. É isso que ele está pedindo com este mandamento. E aí, essa frase, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, está justamente mostrando essa profundidade do amor de Deus por nós. Está mostrando exatamente isso. E o sacrifício, né, que ele fez por nós. Que Jesus veio fazer, quando Jesus veio, que sofreu aqui, o pai estava sofrendo junto, gente. Quem é o pai e a mãe aqui que, quando um filho está sofrendo, não sofre dobrado? Porque se a gente pudesse, a gente ia fazendo o lugar dele. Sempre é assim, de falar, poxa, se pudesse, eu tirava meu filho desse sofrimento, eu sofria no lugar dele, sabe? Então, a intensidade do amor de Deus por nós foi revelada através dessa ação, de que Jesus veio para morrer por nós, para nos resgatar, quando ainda éramos pecadores. E isso tudo porque nós nos afastamos dele. E aí ele precisou ter um ato voluntário de tão profundo amor para nos resgatar. E aí, quando a gente vai ler a palavra de Deus, que a gente lê lá em 1 João 4, 20 a 21, diz assim, ó, se alguém diz, eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão, a qual viu, como pode amar a Deus, a quem não viu? E dele temos este mandamento, de quem ama a Deus, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Esse versículo, quando eu li esse versículo, eu entendia, né, de uma forma. E ontem, quando eu estava separando esse assunto para falar, eu me recordei desse versículo. E agora entendi ele ainda com mais intensidade. Porque veja bem, aqui não está falando só de que, se alguém ama Deus, né, que não viu, a gente não consegue ver Deus de carne e osso como a gente se vê. Mas, uma vez que a gente começa esse momento de intimidade, e todos os dias a gente está na presença dele, a gente passa a senti-lo de uma tal forma que é como se a gente estivesse o vendo. E aí sim, a gente agora é capaz de amar o nosso irmão. Então, uma coisa está interligada. Uma coisa depende da outra. Se eu amo a Deus, é impossível não amar meu irmão. Então, quando eu vejo uma pessoa que fala que ama a Deus, mas está maltratando o irmão, está fazendo vista grossa para alguém necessitado, aqui a palavra já fala, é um mentiroso, não ama a Deus. Não ama a Deus, porque uma coisa está conectada à outra, gente. Não tem como não amar o próximo se você ama a Deus, né? Se você diz que ama a Deus, não tem como você amar só a Deus e não amar o irmão. E é amar a todos. E quando fala amar o irmão, é amar a todas as pessoas à nossa volta. Seja bom, seja ruim. E amar as pessoas não quer dizer concordar com o erro delas. Não é passar pano para as coisas erradas, não. É entender que apesar do outro ter errado com você, você não vai pagar na mesma moeda, você não vai desejar o mal para ele, você vai, pelo contrário, perceber que ele está tão perdido sem Deus, que ele precisa que você ore por ele. Que você ore por ele, para que ele também seja alcançado por este amor. É sobre isso.
Então, quando Jesus deixou esse resumo, a essência dele é justamente que quando a gente entende esse amor tão grande, a gente começa agora a ser recíprocos com este amor. E aí todas as outras coisas acontecem. Tudo tudo está interligado. Tudo está interligado. Uma coisa depende da outra. Aqui está certinho? Você está colocando ele em primeiro lugar, no maior grau de importância? As outras coisas vão tudo acontecendo por tabela, porque uma coisa depende da outra, né? Então, eu não sei como tem sido hoje o seu relacionamento com Deus. Às vezes você já acorda atarefada, ai, é menino para isso, é para aquilo, e a primeira coisa que você vai pegar é o celular. Pare, reflita sobre como você tem levado a sua vida. Às vezes você tem reclamado tanto, mas você não para perceber que você não está o buscando em primeiro lugar. Quando a palavra fala buscar em primeiro lugar e as demais coisas você serão acrescentadas, primeiro lugar, o maior grau de importância. Ele não aceita ser segundo. Ah, eu vou fazer tudo aqui primeiro, quando sobrar um tempinho eu vou buscar. Não, ele não aceita. Tem que ser o primeiro. Tem que ser na mesma intensidade com que ele nos ama. Com que ele nos amou, com que ele nos ama e amará para sempre. É nesse mesmo grau de intensidade que hoje ele te chama para amá-lo. E você não tem que fazer esforço para amar a Deus. É algo tão lindo quando a gente entende o amor. Quando a gente nutre a intimidade, os olhos se abrem. E você entende, e o seu coração, na mesma hora, começa a ser recíproco. É algo natural, porque nós viemos dele, fomos feitos à sua imagem e semelhança. Então, que você venha viver essa essência do amor, que você venha a viver o que realmente Jesus quis dizer quando ele resumiu esse versículo. Se você é novo aqui no canal, se inscreva. Eu venho contando aqui as experiências que eu e a minha amiga de oração parceira aí, nessa jornada de busca de intimidade com Deus, venho contando nossas experiências do primeiro ano de intimidade com Deus. E aqui debaixo do vídeo tem a playlist que eu estou gravando, né, do qual esse vídeo faz parte. Tem também uma outra playlist muito importante que eu falo sobre intimidade com Deus, né, e tá aqui embaixo também. Aí vai lá para você pegar desde o início e entender essa história linda que a gente tem vivido ao lado do Pai. E também não deixa de se inscrever aqui no canal, de compartilhar esse vídeo, você que está aqui já seguindo também, compartilha esse vídeo, porque através de compartilhar, a gente vai evangelizando, gente. Vamos cumprir o ID de Jesus e de pregar o evangelho a toda criatura? É isso, é você falar quando você tem oportunidade, é quando você assiste um conteúdo bom que está falando de Jesus, está falando de Deus, está ensinando que a gente deve amá-lo. Você compartilhar com as pessoas, você está evangelizando. Está evangelizando. Então, se também desejar, coloca uma mensagem aqui que eu vou receber com todo carinho, vou responder. Não deixe de deixar o joinha, porque o joinha vai ajudar o vídeo a ser impulsionado pelo YouTube e mostrar para mais gente. Tá bom? Espero que esse assunto tenha aí encontrado um lugar no seu coração. E se você ainda não está vivendo isso, você possa, a partir de hoje, já começar a se organizar para poder viver este momento com Deus. E não fique preocupada, como lá no início eu fiquei, que momento. Separe um momento, começa e as coisas vão se ajustando e você vai vendo que você vai agora se adequando a essa nova rotina e tudo vai ficando maravilhoso. Porque Deus ele vai nos conduzindo no nosso dia a dia, nas coisas difíceis que a gente passa, porque a gente continua passando. Estamos aqui, Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E pode ter certeza, com Deus tudo é mais fácil, porque sem Deus a pessoa se desespera e muitas vezes faz besteira. Mas com Deus, com Jesus no barco, né, tudo vai bem. Tem até um corinho sobre isso. Então, como eu falei, aqui abaixo do vídeo tem a playlist e se você quiser se inspirar nessa sequência que eu venho contando aqui da nossa intimidade com Deus, né, um passo a passo. E aí, se você quiser se inspirar,
é uma boa, porque vou te contar que você vai aí acelerar bastante esse processo, né? Porque você vai ver naquilo que a gente foi, às vezes demorando para pedir, às vezes demorando um pouco para entender, e aí vai se tornar mais fácil de você alcançar aí uma mentalidade mais aberta, assim, ó. Tá bom? Então, fiquem todos com Deus e até a próxima.